Louvado seja o nome do Senhor. Então clame ao Todo-Poderoso nesta noite. Deus amado, Deus tremendo, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença. Apresenta essa igreja, Deus. Apresenta o teu povo, meu Pai, nesta noite. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa nossas falhas, Senhor. Estamos aqui, Deus, reunidos como igreja para buscar a tua face, para clamar fortemente ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso, Deus, contemplar, aleluia, as miríades de anjos, Senhor, nesta noite. Que o teu Espírito Santo venha pairar sobre nós, e que cada coração nesta noite venha ser impactado pela presença de Deus. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que ninguém que passou por essas portas entrou, Senhor, meu Pai, aqui, aleluia, e sairá daqui frustrado, porque os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Agindo, Deus, quem possa impedir? Ramai Shagar Recomanai, aleluia. O Senhor está dizendo nesta noite: santo é o nome do Senhor. Está colocando as coisas no trilho, está colocando as coisas na engrenagem, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo. Louvado seja o nome de Jesus. Toca, Senhor, na igreja, traz cura, libertação, restauração. Ramai Shagar Recomanai, aleluia. Abre porta onde não tem porta. Eu sinto a graça, eu sinto a graça. Sinta esse fogo te envolver nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença do Eterno, aleluia. Vale a pena andar humilhado na presença de Deus, para que Ele venha nos mostrar autoridade. Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo é o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele está aqui para te dar vitória, para te dar vitória. E caindo por terra, caiu por terra, caiu por terra. Cadê os crentes que serão cheios do Espírito Santo de Deus? Dá um glória a Deus aí. Exalta Ele com as palmas, exalta Ele com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Assente aí, queridos. Deus é fiel e poderoso. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Queridos, estamos debaixo do tema os vales da vida. Os vales da vida, cada vale que nós passamos é um vale de aprendizado, e sairemos sempre mais fortalecidos e munidos de fé sobrenatural. Acabamos de ler o Salmos 23, a preparação que Deus tem para a vida de um ungido, de um separado, de um crente, tem a ver com a submissão à autoridade de Deus, porque Deus é tremendo e forte e poderoso. Jesus ensinou para nós que a autoridade aqui na terra exerce a sua autoridade sobre os homens, mas a autoridade espiritual que Deus dá para a igreja é para servir, aleluia, porque o Filho do Homem veio para servir e deu a sua vida por resgate a muitos. Enquanto a igreja continuar brigando com as armas da terra, será derrotada e envergonhada. Mas se nós lutarmos com as armas de Deus, teremos conquistas poderosas, porque Deus chamou nós para servir. Se nós servirmos como Deus manda nós servirmos, seremos igreja autêntica. Ninguém quer lutar contra alguém que serve, deixa eles. Mas quando nós pegamos as armas da terra, porque toda autoridade é constituída por Deus, e se alguém está num cargo com autoridade, ele vai te prejudicar, aleluia. Ele vai assinar algum decreto contra a tua vida. Deus pode mudar esse decreto, sim, aleluia. Mas a autoridade que Deus te deu é para você servir o reino de Deus. É para você servir a noiva, aleluia. É para você exercer a autoridade sendo o menor, para que você possa ser o maior no céu. Para isso Davi teve que ser treinado, aleluia. Os vales da vida são treinamento, dia de treinamento para mim e para você, aleluia, para crescer na fé. Nós estaremos aqui, aleluia, debaixo desse tema, mas o versículo 4 que me chama a atenção: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda, essa palavra ainda significa pode estar lá,
aleluia, pode dar sentido também, aleluia, de qualquer coisa pode nos acontecer, mas o que importa é a sua fé estar em Deus e você acreditar. Porque o vale da morte, ele pode vir pela tua vida, o vale do desespero, da separação, do divórcio, dos filhos, algum vale pode tentar se estabelecer na tua vida. Mas se você compreender aquilo que Deus treinou Davi, ele escreve do fundo do coração dele. Ele acredita em Deus porque ele sofreu perseguição de morte. A perseguição para com Davi foi implacável. Saul era o rei vigente e usou todo o seu exército para tentar achar Davi. Então Davi está dizendo coisa que vem do coração dele e aconteceu na vida dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi foi para uma terra estranha, a terra dos filisteus. Ele se fez de louco, começou a babar, começou a arranhar os portões para se fingir que estava louco, porque não tinha mais lugar para ele se esconder. Mas mesmo assim ele permaneceu intacto, porque o treinamento de Deus tem início, meio e fim. Todo treinamento do Senhor no início é doloroso, aleluia, mas estamos em escalada. Toda vez que você estiver num vale, lembra que você está de subida. Estamos subindo degraus por degraus para alcançar o êxito de Deus. Por isso que as nossas armas não são armas daqui da terra, são armas espirituais. Por isso que o menor é o maior no reino dos céus, e aquele que quer ser primeiro sirva a todos. Por isso que aqui, aleluia, na presença de Deus não tem meritocracia. Na presença de Deus tem aquele que é quebrantado, que se entrega na presença do Senhor. Quando, aleluia, Samuel foi na casa de Jessé, ele queria ungir um novo rei, mas Deus não tinha mostrado quem era, só mostrou o endereço e a casa. Diz para Samuel: vai lá em Belém e unge um novo rei na casa de Jessé. Chegando lá na casa de Jessé, passaram os filhos, todos os filhos de Jessé, Samar, aleluia, Eliabe, Abinadab, todos eles com perfil de soldados, todos eles, aleluia, com característica de alguém que pode ostentar, ter armas aqui na terra. Mas quando, aleluia, Samuel, com a sua visão natural e lógica, ele olhou para um daqueles homens dizendo: com certeza eu estou diante do rei que Deus escolheu. Talvez ele estava comparando a altura, aleluia, e o porte físico de Saul. Ele está dizendo: então Deus vai substituir pela mesma coisa. Não, aleluia, o que Deus escolheu era melhor do que Saul. Então Deus diz para Samuel, aleluia: Samuel, não atenta para a aparência, pois eu não vejo como o homem vê, eu vejo por dentro, de dentro para fora. E o ungido, o rei não está aí, aleluia. Pergunta a ele se tem mais filhos. E ele diz: Jessé, tem mais filho? Tem, o mais novo está lá, aleluia, cuidando das ovelhas. Então manda chamá-lo, porque não iremos sentar para comer enquanto ele não chega. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus escolhe alguém, querido, não adianta, aleluia, apressar ou tentar atrasar a obra. Aleluia, quando Deus colocar e determinar, Samuel está lá para sacrificar, e ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Aleluia, pastor, ele está atrás da malhada, ele está todo sujo, ele está cuidando de boi, está cuidando disso, aleluia, não interessa, Deus está chamando para sentar na mesa. Quando Deus chama você, venha, porque o convite para a salvação é muito grande. Isaías diz, aleluia, vem comprar, aleluia, com dinheiro, venha experimentar a graça, aleluia, serei buscado por um povo que não me conhece, aleluia. Lá Isaías já estava falando para mim e para você que é brasileiro, que nós iríamos buscar Deus hoje, porque nós não conhecia, mas quando os judeus tropeçaram, Deus estendeu a salvação a todos os gentios. Por isso que ele diz para os discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu não sei quem você está servindo, mas se é Deus, seja servo, seja servo, aleluia. Aquele que foi assunto ao céu, ele veio aqui para servir, aleluia, e ele deu a sua vida por resgate e por salvação. E não existe ninguém maior do que Cristo e o nome que está acima de todo nome. Aleluia, o dia de treinamento, eu não sei qual é o vale da tua vida, mas nenhum vale é capaz de te matar se você compreender a lógica da coisa. As coisas do reino é inversa às coisas da terra. Aleluia.
as coisas no espírito é diferenciado. Os reis aqui da terra, os governantes, aleluia, eles dão ordem, determinam, fazem leis, mas eles acreditam que eles estão com domínio, mas não é isso. Quem domina todas as coisas é o próprio Deus. Se você compreender, aleluia, que o Senhor permitiu que Pilatos não pudesse salvar Jesus, porque era a vontade de Deus que ele fosse esmagado na cruz. E o próprio Pilatos tentou 3 vezes, dizendo: fala, Jesus, fala alguma coisa de você, porque eu tenho autoridade para libertar você ou condená-lo. E Jesus diz para ele: se o meu Pai não te desse autoridade, nada poderia fazer comigo. Foi Ele mesmo que me entregou, porque o meu reino não é da terra, porque o meu reino não é daqui, porque se eu clamasse e chamasse, os meus lutaria. Ele estava dizendo sobre os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão acima dos seres humanos em poder, inteligência e força. Aleluia. Mas Jesus se despiu de toda a sua armadura e desceu aqui para experimentar, aleluia, o peso do pecado que está impregnado na raça humana. E ali eles não conseguiram ver o Filho de Deus. Por isso que eles estavam: crucifica, crucifica. E Pilatos, aleluia, governador romano, ele tentando: eu não vejo condenação para este homem. Mas o sacerdote, a religião está dizendo: ele tem que morrer porque ele pecou contra a nossa lei. Ele diz que é filho de Deus, mas ele não estava mentindo, era o filho de Deus. Mas toda cegueira, aleluia, quando você está munido de autoridade e você não compreende quem te deu essa autoridade, você exerce de forma errada. Aleluia. Pilatos não queria nem se meter nisso, mas quando eles começaram a dizer, aleluia, Jesus está dizendo que é rei porque ele quer tomar o reino de César, aí mexeu com a força política. Aí Pilatos ficou preocupado, aleluia, falou: opa, peraí, César pode me tirar daqui, aleluia, então eu vou ter que dar um jeito. Ele lava as mãos e ele apresenta um ladrão, que é Barrabás, para ser liberto naquele momento de festa. Aleluia. E todos eles disseram: solte Barrabás, aleluia, e crucifica Jesus. Então eles soltaram o ladrão, o salteador, e crucificaram o Filho de Deus. Aleluia. E aquele que veio matar e roubar e destruir é o próprio diabo. O inimigo, o homem, se prostra mais para o diabo do que para Deus, porque no livro de João está dizendo, aleluia, que o homem amou as trevas para que as suas obras não fossem reveladas. Todo aquele que não aceita Cristo, ele tem medo, aleluia, de começar uma nova vida, porque as obras dele serão reveladas, porque ele vai para a luz, e toda a luz de Deus ilumina as trevas. Percebe aí que Deus é grande, aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consola. Aleluia. A vara é a palavra de Deus, e o cajado é a autoridade. Consola, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O que é isso? Essa palavra consola, aleluia, tem a ver com companheirismo. Jesus não estava totalmente sozinho, Deus estava com ele, mas a vontade de Deus é que ele morresse na cruz. E graças a Deus, porque era impagável a dívida que nós tínhamos, e ele morreu naquela cruz. Por isso que, aleluia, nós temos que andar no Espírito, porque Paulo, ele foi muito, aleluia, diligente na palavra do Senhor. Ele escreve à igreja de Gálatas, capítulo 5, aleluia, ele diz: permaneceis libertos pela liberdade de Cristo, aleluia, não guarde nada da lei, porque tinha alguns que queriam circuncidar naquela época. E Paulo está dizendo: aquele que faz alguma coisa da lei pisa na graça. Quem não tem a graça não tem Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É pela fé. O galardão virá através da obra, mas a salvação é pela fé e é dom de Deus. Por isso que você não precisa ficar dando chilique, aleluia, e nem fazendo corpo mole na igreja, sim ou não? Aleluia. Ou você vem no templo para buscar a presença de Deus e permanecer dentro do reino do Senhor, mas a salvação é dom de Deus, é Deus que vai dar. E nada melhor que sermos salvos, sim ou não? Porque o próprio Cristo veio, aleluia, para nos tirar da ira de Deus que virá sobre o mundo. Todos nós sabemos, está escrito em Apocalipse. Passou quando será? Não sei, a Bíblia não me aponta dias que eu possa dizer, mas o Espírito do Senhor me ordena ensinar, porque ninguém sabe a hora. Eu não sei qual vale que você está passando, se é o vale da morte, se é o vale do desespero, se é o vale da finança, casamento, sei lá, alguma coisa que te apavora.
Considere que você está sendo treinado por Deus. Se você está afastado, volte. Aleluia. Talvez esse vale que você está não é o que Deus tinha para você. Porque o vale de Deus, ele passa contigo. Mas o vale da desobediência está longe de Deus. Quando alguém afasta do Senhor, ele entra para o caminho obscuro. Porque o meu e teu adversário, ele é sagaz e ele é criativo em tudo aquilo que ele faz. Porque o próprio Paulo diz que a mente do homem foi o quê? Cauterizada. Aleluia. Para que eles não entendessem, aleluia, o processo de Deus, as coisas de Deus. Jesus também, aleluia, curou o cego, mas ele diz que aqueles homens que viam eram mais cegos do que aquele. Porque o cego viu Cristo, mas aqueles que podiam ver, a religião não deixou ele enxergar. Os fariseus eram formalistas, eles guardavam muita regra, eles queriam mais a regra do que os mandamentos. Os mandamentos têm a ver com amor, com entrega do coração, aleluia. Regra tem a ver com organização. Primeiro você tem amor, depois você organiza. Mas eles só organizavam porque eles queriam só formalidade. Eles estavam longe de Deus, por isso que eles não viram Cristo. Aleluia. E eles ficaram preocupados porque a autoridade de Cristo era muito grande. Porque a população dizia, ele fala, a gente fica curado. Ele fala, aleluia, traz alegria no nosso coração. E eles acharam que Jesus veio para colocar uma nova religião. Por isso que eu falo que religião não salva, quem salva é Cristo. Por isso que você não precisa, você não pode só estar dentro do templo, você tem que estar em Cristo. Aleluia. Ramai Shagare Komanai. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. É em Cristo que há a salvação. Ele é a arca, Ele é a porta que Deus abre para nós. Essa porta da graça está aberta, mas ela é estreita. Louvado seja o nome de Jesus, ela é bem apertada. Queridos, é como se nós, aleluia, desculpa a expressão, mas vou dar um exemplo. É como se nós tivéssemos que emagrecer todos os dias, porque a porta é estreita, não dá para passar. Tem que tirar tudo aquilo, aleluia, bagagem do mundo, tudo aquilo que nos reveste, que diz que nós podemos fazer, aleluia, tudo aquilo que você fala, eu estou livre, eu não vou seguir a igreja, você é escravo. Ramá, Chagar, Recomaná, a Bíblia que está dizendo que você está sujeito a um senhorio invisível, aleluia, por enquanto ele não mostra o chifre, por enquanto ele diz que ele é uma boa pessoa. Por isso que a exortação, a palavra, ela chega para te confrontar, aleluia. Ou você serve a Cristo, ou você está servindo alguém sem saber. A palavra está dizendo que todo aquele que nega a graça volta para a escravidão. E aqueles homens queriam destruir a igreja de Gálatas, dizendo que tinha que circuncidar. Circuncidar foi a ordem que Deus deu para quem? Para Abraão, para separar a linhagem. Louvado seja o nome de Jesus. Deus fez uma aliança na carne de Abraão. Que Abraão já era velho, Deus falou, aleluia, da sua entranha sairá nações, será pai de reis, de príncipe. Deus fez uma aliança na carne, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus morreu na cruz, nós entramos na graça, e uma nova aliança se estendeu no sangue dele, louvado seja o nome do Senhor. Agora você não anda na carne, você anda no Espírito. Porque todo aquele que produz alguma coisa na carne vai colher corrupção, porque a carne não presta, aleluia, a carne ela precisa ser dominada. E o Espírito não, o Espírito te ajuda a reconhecer e ver as coisas de Deus. Por isso que as armas aqui da terra não são as suas armas. Aleluia. O mérito aqui da terra não são os seus méritos. Pastor, como assim? Entenda o propósito de Deus. Quando a igreja se encontra no lugar dela, ninguém mexe com ela. A perseguição ela fica um pouco mais distante. Porque você precisa compreender, aleluia, que quando Deus chama a igreja é para servir. Que é isso, pastor? É para servir mesmo. Nós temos que aprender a ser servos. Nós temos que aprender a perdoar, a abrir o coração e entender o que é a obra de Deus, o que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que ser sarado. Aleluia. Por isso que tem a palavra ela vem para limpar, para purificar e trazer direção para nós. Não adianta Davi reclamar, não, ele vai ter que passar pelo vale. Porque Deus escolheu ele vai ser rei. Mas para ser rei, segundo o coração de Deus, tem que ter amor. E para ter amor, você tem que passar pelo vale. Se você não passar pelo vale, você vai ter amor ao dinheiro. Se você não passar pelo vale, você vai ter amor a alguma coisa. Você vai idolatrar um filho, você vai levantar algum ídolo, você vai levantar no seu coração. Por isso que vale a ausência de coisa, escassez de alguma coisa. Aleluia. Nós não pedimos para nascer e nem escolhemos a família que nascemos. E nem sabemos o dia que nós iremos partir da terra. Você percebe que o nosso livre-arbítrio e a nossa vida aqui é limitada. Mas aquele que nos fez sempre soube quando nós nascemos e sabe o dia da nossa partida. E Ele quer que nós venhamos, aleluia,
sujeitar o senhorio do teu filho amado que veio aqui na terra. Jesus é tão poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a compreensão humana ela precisa mudar. Deus não usa lógica. Pastor, estou passando a luta danada. Jesus está contigo, você está no vale de Deus. Só foi eu buscar mais que a batalha espiritual começou. Pastor, eu começo a orar, meu guarda-roupa estala. Eu começo a orar, aleluia, parece que eu vou cair. Eu começo a orar, parece que vai vir medo, aleluia. É isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está em outro nível. Agora você está indo para o nível espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Ele só pode te dar medo, só pode instalar o guarda-roupa, só pode tentar soprar no seu ouvido. Ele fica ali limitado, porque você está buscando Deus. Aleluia. Retroceder para quê? Voltar para quê? Está com medo? Medinho? Não pode ter medo não, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o guarda-roupa instalar para lá. Pastor, estou achando que eu estou ficando louco. Tá não. Deus vai purificar a tua mente e vai te dar, aleluia, capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é um povo escolhido e separado, nós acreditamos que Deus está conosco. Pastor, é muita injustiça aqui na terra. É lógico que era, aleluia. O mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz, aleluia, que os últimos serão primeiro. Deixa eles irem na frente. Mas naquele tribunal branco, todos nós estaremos lá. Queira crente ou não, todas as nações prestarão conta da sua vida aqui na terra. Por quê, pastor? Porque o Criador determinou desse jeito e foi Ele que fez o ser humano. E a Bíblia diz que não existe legislação que possa julgar Deus. Deus, Ele pode, aleluia, matar. Na verdade, Ele não mata, Ele tira a vida da terra. Porque Ele tira, Ele dá, aleluia. E não tem um tribunal no universo que possa julgar o nosso Deus. Porque acima dele não tem ninguém mais. Nem as estrelas. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos ficam ali, ó. Querubins, serafins, com a glória de Deus se manifestando e obedecendo. O céu, aleluia, é poderoso. E nós temos um pouquinho dele dentro de nós aqui na terra. Só um pouquinho para você experimentar um pouquinho da unção e essa palavra que o Espírito de Deus está falando contigo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que não entrou no coração do homem, nem os olhos contemplou aquilo que Deus tem para nós. Por isso que é pela fé, porque se não fosse pela fé, você tinha visto. Aleluia. Por isso que você precisa acreditar pelo Espírito. E não é só imaginação, você precisa crer. E Deus vai te levar, aleluia, nas promessas dele. Por isso que está escrito aqui, aleluia, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aleluia, as águas tranquilas de Deus te dá paz em plena tribulação. Tem alguém lhe perseguindo, mas você está em paz, porque você compreende que Cristo está contigo. Tem as portas estão fechadas, mas você está em paz, porque você sabe se a porta abrir, ninguém pode fechar, porque é que Deus determina, não tem jeito, ninguém tira. Por isso que nós devemos estar nos passos de Deus, e Ele vai nos guiar mansamente às águas tranquilas. Aleluia. Se é para você vir na igreja para ouvir a palavra de Deus, Deus tem que, aleluia, cercear você de alguma coisa. Essa é a estratégia dele. Se primeiro Ele te põe no vale, para depois você entender que precisa ir para as águas dele, Ele vai fazer isso. Se o seu vale é o marido, que você fica orando, ele não vem, aleluia. Será que você quer ser só o marido, ou você quer o marido com Cristo? Aleluia. Será que você quer um marido convertido, ou você quer um varão convertido e uma varoa convertida? Aleluia. Primeiro vai em Cristo que Deus derrama a bênção sobre vocês. Primeiro lugar numa casa tem que ser Jesus. E Jesus estando lá derrama a bênção sobre o sacerdote, que é o pai de família. Aí vai na esposa e derrama sobre os filhos. Toda casa que não tem Cristo, o inimigo, aleluia, entra e faz arruaça. E tem aquelas casas que tem Deus, Ele começa a fazer graça. Aleluia, mas nós devemos fechar todas as brechas. Pastor, como que eu identifico as brechas? Aleluia, lendo a palavra de Deus, orando e jejuando. Aleluia. E seguindo o exemplo da liderança, do líder. Aleluia, a Bíblia diz que nós temos que ter exemplo. Porque Paulo diz, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele diz? Imita o que eu faço e vê se está baseado na palavra dele. Não fique igual os bereanos não, de Bereia, que tudo que Paulo falava, eles tinham que conferir lá, aleluia. Beleza, eles cresciam na palavra, mas não tinha milagre lá dentro. Mas na igreja de Coríntios, o pessoal já não era tão doutores assim, intelecto, mas lá tinha poder de Deus, tinha dons espirituais.
Percebe aqui na Bíblia que em Coríntios, Paulo ensina sobre dons espirituais. Aleluia. Tem todo tipo de crente na terra. E a porta é uma só. Louvado seja o nome de Jesus. Se eu estou numa igreja que não crê em revelação, Deus está falando contigo na palavra. Aleluia. Se eu estou numa igreja que a palavra precisa ser revelada no momento, que dependendo da congregação, Deus vai falar daquela forma. Deus se manifesta a falar com os seres humanos. Todos na terra terão oportunidade de ouvir Deus. Obedecer já é individual. Deus vai falar com todo mundo. Porque a oportunidade foi estendida na cruz do Calvário. Ele morreu e o sangue dele derramou sobre nós, está jorrando. E o Satanás fica furioso com isso, porque ele já foi julgado e já foi condenado. O tempo dele está acabando, ele ainda está reinando pouco e limitado. Aleluia, ele deve ficar furioso, porque você está na terra onde ele tem domínio, mas você pertence ao reino de Deus, ele não pode tocar. Aleluia, deve ser terrível para alguém ter tanta autoridade e domínio, mas ver um crente aí e você acha que você não é nada, e não pode tocar na tua vida. O problema é que nós andamos cabisbaixo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quanto mais unção você tem, mais cara de nojo eles vão olhar para você. Aleluia, quanto mais na presença de Deus você vai ter, mais inimigo você vai arrecadar. Aleluia. Mas o importante é que você precisa ir na Bíblia, pois aquele que é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. A Bíblia te dá resposta para tudo. Está sofrendo por quê? Aleluia. Ninguém me dá atenção, pastor, não sei o que, lá no meu serviço está uma batalha. Aleluia, normal. Vai orando que passa. A minha família ninguém se converte. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. E aquele que está de pé, cuide para não cair. Vai guardando a sua vida, vai guardando a sua vida, aleluia. Se Deus tiver que te salvar, todo mundo vai salvar. Se não tiver, não salva, é ou não é? Mas guarda a sua vida. Ramá, Xagare, Comaná, está acabando. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. É Deus que nos guia, aleluia, ao caminho certo. E está na palavra dele, louvado seja o nome do Senhor. E essa porta é tão poderosa que Deus abriu, aleluia, que não tem capeta na terra que feche a porta da graça. Não tem, aleluia. Ele usa as mágicas, as adivinhações e os desvios, para que você não compreenda. Mas as coisas de Deus é tão simples, que se você compreender que você precisa se despir do velho homem e chegar, aleluia, você vai ver que tudo é baseado no amor de Deus. Tudo tem a ver com o amor. Amar, exercitar o seu coração a amar alguém. Se você tem algum problema com pai, mãe, você tem que liberar esse perdão, é importante. Seu coração está pesado, está uma escuridão aí, você não está vendo. Às vezes você precisa liberar o perdão para alguém, alguém também liberar perdão para você. Pastor, mas eu fui a vítima, mas a Bíblia diz, não aponta aqui. A Bíblia diz que o tribunal é depois, agora é para perdoar, sim ou não? Porque Pedro questionou, e aí, perdoar quantas vezes? 70 vezes 7, depois você soma. Por dia, 24 horas, tem que maltratar você demais para você ter que perdoar essa quantidade de vezes. Porque Jesus usou um número de forma exagerada para entender que não há desculpa para você fugir, aleluia, do perdão. Porque aquele que não perdoa não recebe perdão de Deus. É uma lei espiritual. Aleluia, é automático, vai te alcançar. Se você liberar o seu perdão, liberar o teu coração, Deus vai encher a sua alma. Qual vale que você está nessa noite? A pergunta é essa: está no vale do treinamento de Deus, ou você está no vale da desobediência de Deus? É importante a gente refletir sobre isso, aleluia, porque aí a gente busca mais. Se é um vale de Deus, é treinamento de Deus. Daqui a pouco você vai estar nos montes, aleluia, mas não esquece não, que tem mais vales pela frente. Até Jesus voltar é vale e monte, aleluia. É importante Deus aferir a sua fé. A igreja, ela anda conforme a vontade de Deus, querido. E a vontade de Deus é igual um navio em alto mar. Tem hora que recua, tem hora que avança. Tem hora que o vento está muito forte, tem hora que a bonança. É a vida. Se você não levantar a sua cabeça, encarar a vida e não deixar o emocional te dominar, você vai ficar prostrado. Aleluia. Igual quando a pessoa parte, uma pessoa morre. Aleluia. Você já viu que toda vez que você leva o seu pensamento, as lembranças que você tem com essa pessoa, você fica para baixo.
O seu emocional domina, aleluia. Qual que é o segredo que eu aprendi com Deus? Pensa nas coisas boas, aleluia. E não seja egoísta. Se partiu da terra, Deus levou. Agora tem que viver os que estão vivos, aleluia. Se partir com Cristo, melhor ainda. Porque o inimigo, ele quer nos prender dentro da nossa mente, para que você não veja a luz de Deus. Porque nós trazemos a nossa justiça, e a nossa justiça é corrupta. A justiça de Deus, aonde que está escrito que não pode morrer ninguém? Aonde está escrito que não pode nascer alguém? Aleluia. É o Rei Deus do universo. Ele é poderoso, Ele é tremendo, aleluia. Tem controle sobre todas as coisas. E quando chegar aquele tempo, eu não sei se vai ser a nossa geração, ou se vai ser a geração dos filhos, dos netos, mas quando chegar aquele tempo, vai ser tremendo, vai abalar toda a estrutura do céu. A Bíblia diz sobre isso, aleluia. Será a volta do nosso Senhor. E a Bíblia diz assim, aleluia, que não é bom desejar a volta do Senhor, que será um dia tenebroso. Será um dia de muita surpresa, louvado seja o nome de Jesus. Por isso que dentro da igreja procura ser trigo, aleluia. Por isso que dentro da presença de Deus, você procura ser aquele que vai subir, porque dois estão no campo, um sobe, outro fica. Nem isso que a Bíblia diz? Aleluia. Seja aquele que está apto ao céu. Por isso, não embaraça com o negócio dessa vida. Tem coisa que vai dar zebra, não entra. Porque daqui a pouco vai dar problema, vai gerar raiva, vai gerar ódio, e o perdão fica longe. Você tem que sentir o cheiro do problema de longe. Igual negociações, você tem que ver o chocalho da cobra. Ó, peraí, esse negócio não vai dar certo não, vou orar mais a Deus. Porque o mundo é sagaz. E o maligno usa aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez em mais semelhança dele, que é os seres humanos. Porque o diabo não fez os seres humanos, quem fez foi Deus. Mas todo ser humano que não tem Deus, ele é um objeto de uso nessa terra, do nosso adversário. Aleluia, até dentro da igreja. Por isso nós temos que tomar cuidado. Você tem que ser autêntico em todos os lugares. É importante você ter as armaduras de Deus, o capacete da salvação. Aleluia. Porque você pode estar em pleno conflito, no trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, e aquele momento é a hora que Cristo está voltando. Por isso que é importante, pecou, peça perdão. Vai para o joelho, para a humilhação, e busca a Deus. Você está percebendo que está travado, alguma coisa está travado? Busca a Deus. Deus me perdoa, me mostra o que eu tenho que fazer. Alguma coisa nós negligenciamos. Aleluia, fechamos aqui? Qual é o vale que você está passando hoje? Importante você refletir sobre isso. Se for treinamento de Deus, você vai reinar. Porque Davi tinha que esperar o tempo dele. E a Bíblia diz que quando Saul morre, Jonathan morre, a família de Saul é despedaçada, porque Deus quis dessa forma. Houve uma briga entre a família de Saul e Davi muito tempo. E Davi conseguiu reinar 7 anos em Hebrom. E ele demorou mais um tempo para conseguir reinar sobre todo Israel. Ainda que a bênção é grande que Deus tem para te entregar, querido, são batalhas. Batalhas. Porque quando Deus quer levantar um homem na terra, você vai passar por estágio. Aleluia. Mas você não pode abaixar a guarda. Você não pode compreender que está difícil demais. Se é Deus que falou, aleluia, Deus sempre te leva para o caminho complicado. O caminho de Deus é um caminho improvável. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor falou com Gideão. Gideão, tem muita gente aí, manda embora, porque se vencer a batalha vai falar que foi a quantidade de soldado. Louvado seja o nome de Jesus. Você e Deus é maior do que a maioria. Você e o Espírito Santo de Deus é maior do que esse mundo tenebroso. Ramai Shagade Komanai Ricantanai Shalabade Komanai, aleluia. Há poder no sangue do nosso eterno Jesus. Cada estágio da sua vida é uma unção nova. Cada estágio da sua vida é uma conversão nova dentro da sua casa. Se você for fiel a Deus e aprender a servir a Deus, enquanto você servir a Deus e servir pessoas que você não conhece, você nem tem apreço, aleluia, você não tem afinidade, Deus trabalha dentro da sua casa. Porque a obra de Deus é feita assim, aleluia.
Porque se eu faço para um parente meu, se eu faço para uma esposa, por um filho, galardão nenhum eu recebo, porque tem afeto e carinho. Mas se eu faço por alguém que eu não conheço, se eu faço por alguém que não merece, mas a graça está chegando nele também, essa graça vai derramando como na tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, querido, aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Deus não fica devendo ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Ele é abundante, aleluia. Jesus querido, o rio de Deus vai transbordando na minha e na tua vida. Se você compreender que as suas armas não são as armas da terra. Pastor, estou sendo humilhado demais. Esse é o revestimento do crente. Ah não, pastor, eu não levo desaforo para casa. Aleluia. Posso fechar? A Bíblia diz que é muito bom, Provérbios, o homem que conquista uma cidade, mas muito melhor o que domina o seu espírito. Pastor, o que é isso? Domínio próprio. E nós temos exemplo na Bíblia. Apóstolo Pedro, ele era impetuoso, sim ou não? Ele era um homem sagaz. Paulo era uma pedra bruta. Aleluia. Mas eles aprenderam a dominar o espírito. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo, ele domina o seu espírito. E tudo aquilo que vem na nossa boca, a gente faz, aleluia, o quê? Uma avaliação, se pode sair ou não. Posso fechar? Aleluia. Querido, na Câmara dos Deputados do Senado, tem um setor lá que chama CCJ, Comissão de Conselho de Justiça, eu acho que é isso. Porque toda lei que vai lá tem que ser avaliada se vai contra a Constituição ou não, se tem alguma coisa ali que impede. Aleluia. Você tem uma legislação na sua alma. Tudo que você for fazer, você tem que consultar o seu coração dentro da palavra. Aí eu estou sentindo, está sentindo de pecar, irmão? Você está sentindo de pecar? É lógico que não tem nada a ver com Deus. Você tem que tomar um banho frio e orar, e jejuar, sim ou não? Dominar essas emoções, e nunca pensar que a injustiça está sobre você. Porque se você está sendo injustiçado aqui, a justiça de Deus está contigo. Porque Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, estou sentindo, está sentindo é o laço. Você está sentindo é o laço, aleluia. Porque Deus não é homem de duas palavras. Deus não mente não, amado, aleluia. Não fico confundido, sabe por quê? Há 13 anos atrás Deus me chamou, e tudo que Deus faz vai encaixando, aleluia, é um quebra-cabeça. Você acha que Deus vai mudar o propósito agora, no meio do negócio? Tem gente confundida à toa, aleluia. Cada ano ele tem um projeto, é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus, aleluia. As coisas de Deus verbera na eternidade, vai perdurando até o seu alcançar a eternidade. Porque a salvação é o mais importante para nós do que qualquer outra coisa aqui na terra. E o mais impressionante disso tudo é através do Filho de Deus. Aprender com Jesus, seguir as pisaduras do Mestre. Ele não merecia, mas foi esmagado. Aleluia. Pilatos achou que estava mandando. Eu tenho poder sobre você. Jesus falou: você só tem autoridade porque o meu Pai te deu. Toda autoridade nessa terra é constituída por Deus, porque Deus deu. Aleluia. Porque se Deus não quiser que aquele homem assine aquele papel, ele não vai assinar. Agora, se Deus quiser que ele assine, ainda que você não queira, ele vai assinar. Porque Deus é Deus. Não se confunda com a sua vontade e o propósito de Deus. Aleluia. Às vezes você quer uma coisa, mas aquilo você está pensando só em você. Mas o que Deus vai fazer é coletivo. Então Deus vai o quê? Cumprir a vontade dele. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que os planos de Deus jamais serão frustrados. E agindo Ele, quem pode impedir? Se Deus quiser te levantar, Ele levanta, irmão. Se Deus quiser mudar a sua história, Ele muda. Só que aprenda uma coisa: tudo tem um preço. Aleluia. Você não paga preço para a salvação, que já está pago.
Mas você paga preço para se manter de pé, para ter unção, para ter vida, para Deus quebrar as portas de bronze. É guerra, batalha. Vamos continuar, ué. Por isso que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, em Isaías, renovarão as vossas forças. Salmo 125. Os que confiam são como os montes de Sião que não se abalam. Tem que confiar, tem que confiar. Vigiar e confiar. Vigiar e orar. O tempo todo. Espera aí, tem um chocalho aí ou não? Vou consultar a Deus. Aleluia. Não tem visão espiritual? Vou na Bíblia, vou na palavra de Deus. Eu vou orar a Deus, vou falar em Deus em pensamento, Deus vai me responder. Deus responde, irmãos. Eu dormi 3 dias orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, em pensamento, aleluia. Segredo. Para obter uma resposta, para que tudo venha a ser acertado. E o Senhor respondeu poderosamente, amém, irmãos? Mas é no tempo de Deus. Essas aflições do Espírito, está tudo dentro do script do salvo. Não vai chegar um no céu que não foi ferido. Aleluia. Por isso tem um bálsamo de Deus, bálsamo de Deus. Como é que Deus vai usar o bálsamo desse se não é ferido? Aleluia. Às vezes nós ferimos alguém também. E o Senhor vai e cura também. Deus é Deus, irmãos. Mas no céu é estreita a porta. A porta é estreita. Só entrará aquele que está em santidade, pois sem a qual jamais veremos o Senhor. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é Cristo. Amém? Por isso que a Bíblia, ainda que a igreja tenha um CNPJ, ela não pode se comportar como empresa, porque é por amor, por entrega. Ela tem o CNPJ porque a lei do homem exige isso, e tem que ter o CNPJ. Mas se a gente reunir lá em casa, nós somos igreja, sim ou não? Se a gente reunir no meio do mato, nós somos igreja, sim ou não? Lá tem que ter fidelidade, lealdade, da mesma forma, santidade. Aleluia. Igreja são seres humanos, as pessoas. E Jesus é o cabeça do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E eu e você somos parte do corpo. Ok? Somos membros do corpo de Jesus, do corpo da igreja. Amém, queridos? Obrigado pela oportunidade. Obrigado por me ouvir. Aleluia.